Sejam todos muito bem-vindos ao 5º episódio do WM Podcast. E hoje nosso convidado veio de longe nos prestigiar. E é assim, para mim um prazer imenso estar conversando com esse advogado que eu já acompanho há um bom tempo o trabalho, admiro muito. E nós hoje vamos bater um papo super legal com o Dr. Nicolas Espíndola, advogado que veio lá de Manaus para nos prestigiar, né? Sócio fundador do Espíndola Advocacia e um advogado que atua muito na área civil, principalmente no digital. Nicolas, prazer imenso te ter aqui. Acabou de chegar de viagem, né? Nem deixei você descansar É direito. verdade. Já fui te buscar para nós gravarmos esse podcast, mas, meu amigo, um prazer imenso estar batendo esse papo aqui com você. Seja muito bem-vindo ao WM Podcast. Muito obrigado, Gabriel. Para mim, na verdade, o prazer é meu, né? Essa distância percorrida, assim, não é nada, principalmente para apoiar um projeto de um amigo e também poder participar, né, de algo que eu acredito que tem muito a agregar para todo mundo. Ai, que maravilha, cara. Fez boa viagem? Fiz, foi tranquilo. Foi umas turbulências aqui, uma ali, mas de um modo geral foi tudo tranquilo. E deu para descansar um pouquinho. Pra quem não sabe, por que eu pergunto? Uma das especialidades do Nicolas é atuar justamente em causas envolvendo questões aéreas, né, atrasos e tudo mais, correto? Então eu Correto. espero que dessa vez eles não tenham vacilado contigo. Por incrível que pareça, tive outros problemas, né? Mas relacionados a companhias aéreas, dessa vez não tive, Ai, né? maravilha. E é impressionante porque a gente tem, de fato, um precário prestação de serviço dessas companhias, né? E as ações estão aí para que a gente perceba isso, né? Que não é somente processos, né? Mas uma forma de você ver que algo precisa ser melhorado, né? Esse que é o intuito do direito de um modo geral, é regulamentar esse serviço para que ele fique de boa qualidade, né? Nicolas, eu conheço você já há um certo tempo, apesar da distância, né? A gente estando aqui em Curitiba, você morando, advogando em Manaus. Sei que você atua no Brasil inteiro, você é um cara muito focado no digital, mas eu quero entender um pouco de onde veio esse estilo de trabalho. Você é um cara que está muito presente nas redes sociais, né? É, como que se deu o início disso, dessa carreira? Porque eu vejo que cada vez mais a advocacia está indo para o digital, mas cada estado é muito diferente na forma de funcionar, né? E Certo. na forma de atuar no direito. No Paraná nós temos um formato, Minas Gerais, que é outro estado que eu atuo bastante, é bem diferente já. E imagino também que no Amazonas seja um outro mundo nesse sentido. Como que foi o seu início na advocacia? Você já se formou ali, já passou na OAB direto, já começou a advogar, abriu seu escritório? Como que foi esse início da sua trajetória? Bom, vamos lá, né? Eu comecei com essa questão do digital desde pequeno, vamos dizer assim, né? Meu pai, apesar de eu morar e ser do interior do Amazonas, que é até menos desenvolvido do que a capital, meu pai sempre gostou de tecnologia, né? E eu cresci nesse mundo, desde pequeno, apreciando a tecnologia e vendo o lado bom dela, né? É como você pode propagar uma informação, assim como a gente vê também do lado negativo, né? Mas do lado positivo também é a mesma moeda, né? É uma coisa que pode se propagar de uma forma boa. E vendo isso, assim que eu me formei, né? Eu já saí com a minha carta da UAB, Uhum. né? E eu tive um início de carreira um pouco diferente, né? E eu posso te dizer até que foi confrontante para mim, né? Eu fui contratado por um município para exercer o cargo de procurador, né? E era um município que era muito peculiar, no sentido de que a tecnologia não estava ali presente e ela não era acessível para todos, né? O que eu quero dizer com isso era que é uma cidade que não havia internet disponível para todo mundo, né? Sim. A internet era assim muito cara, pouco acessível, muito lenta, e aí eu me vi assim diante de um confronto, né? Como é que eu ia praticar aquilo que eu acreditava num local em que
não estava disponível essa internet. Não tinha estrutura necessária. Não tinha estrutura e não tinha meios de propagar esse conhecimento, né? Então, assim, eu encarei a realidade e tentei trazer uma analogia, né? Em que sentido? Comecei a fazer posts, questões que envolvessem menos dados, tentar divulgar de forma de informação o direito como um todo, né? Às vezes esses interiores não sabem o tanto de direito que eles possuem. E com isso eu comecei, assim, caminhando no marketing sem ainda estar no marketing digital, sem estar no direito em si, né? E aí eu fui avançando na carreira, saí do interior, voltei para a capital, né, depois que me estabilizei um pouco. E daí, assim, com uma estrutura de internet melhor, eu me aprofundei mais em relação a isso. E o engraçado é que, mesmo eu tendo deixado o município para trás, pessoalmente, a minha presença digital ficou lá. Mesmo enquanto eu estava lá, eu percebi que eu pude somar, que eu pude desburocratizar o acesso ao advogado. Sim. Porque a gente ouve muito falar sobre o acesso à advocacia, ou desculpa, ouve muito falar sobre o acesso à justiça, que de fato você vai ao fórum, faz sua denúncia e o fórum resolve, digamos assim, entre aspas, né? E também eu percebi que existia uma dificuldade do acesso ao advogado. Qual que é o nome da cidade? É Amaturá. Amaturá? Isso. É o segundo menor município do Amazonas, se eu não me engano. Com uma população de uns 10 mil habitantes. Bem pequeno. Muito pequena. Então, assim, eu percebi que uma cidade em que não tinha digital, eu pude marcar e até hoje tenho clientes lá, né? É uma cidade que eu, assim, levo no meu coração e a minha presença digital ficou lá, né? E quando você vai para Manaus, eu acho que eu não conheço Manaus ainda, adoraria conhecer, mas eu acho que a gente tem uma visão talvez um pouco equivocada. Muito influenciado por filmes, por noticiários, que a gente tem uma visão que tudo é mais lento, ou às vezes não tem o acesso que tem em outros estados, em outras capitais. Lá na prática, você vê isso ou não? O nível de evolução lá já tá, assim, bem encaminhado. Como que você nota? Bom, na capital a gente vê ali uma estrutura parecida com outras, né? Posso ter como experiência aqui, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente vê ali uma questão bem parecida, né? A capital em si não tem esses problemas, Certo. porque a capital tem toda a estrutura de uma capital. A gente está falando ali de uma cidade de 2 milhões de habitantes, então evoluiu muito. Agora, a grande problemática seria realmente os interiores, né? Por questões geográficas, né? Tem locais que são muito afastados, que não tem satélites, não tem, não chega à internet, né? E esse acesso à internet dificulta, eu acredito, de forma geral, o acesso a essa justiça, porque a justiça, a gente concorda que ela já está presente no digital, né? Sim. Isso é uma coisa que ninguém vê mais papel físico. Só que é um problema quando a justiça está no digital e as comarcas do interior não estão preparadas para isso. E aí que é a grande problemática, eu diria, né? Mas a gente observa um esforço até muito grande de alguns juízes, de alguns assessores, de tentar viabilizar a comunicação com o advogado. Até porque eu lembro da conversa que a gente teve, de uma outra vez que você veio a Curitiba, que você comentou que tem muitas cidades lá que só chega de barco, né? Sim. Não tem estradas, então é algo assim extremamente. É uma viagem muito demorada, muito desgastante, né? Então, além de não ter o acesso à internet, que já dificulta por si só, o acesso físico também é impedido, né? Sim, com certeza, com certeza. E aí a gente vê, assim, na prática, a gente está falando de cidades, de interiores, mas se a gente esmiuçar mais um pouco, a gente chega aos distritos, a gente chega às comunidades. E aí a gente fala de um acesso, assim, praticamente inexistente, assim, né? Se já é difícil para a pessoa que mora na comarca ter um acesso, imagine quem mora numa comunidade. Sim.
né? E são pessoas como todo mundo, precisam de ter seus direitos salvaguardados, assim, né? Então, o interior, ele é muito precário nisso, mas a gente vê um avanço muito grande, assim, né? Do que era para o que está sendo, é um avanço muito grande. E eu diria, né, graças ao nosso amigo Elon Musk aí, tá melhorando muito, né? Eu fui para Maturá, trabalhar no interior, há 3 anos atrás. Mas eu sempre voltei lá. Eu sempre costumo fazer uma advocacia itinerante de ficar visitando municípios, né? E da minha última visita, eu me surpreendi, assim, não de um termo pejorativo, mas a gente via casas simples com uma antena Starlink Sim. e, de fato, a vida das pessoas mudando por causa da tecnologia, né? E quando eu vi aquilo, eu me incentivei mais a participar desse mundo digital, porque está ficando cada vez mais democrático. Porque eu, antes de ir para lá, tinha uma ideia de que já era democrático. Aí eu vi que não. Mas depois de um tempo eu vi que não está parado, está avançando, né? Então é bom você já ir se posicionando, porque daqui a pouco pode ser que esteja de fato para todo mundo. E isso é uma coisa que eu vejo em você, assim, que me chama muito a atenção. Porque nós vamos falar mais um pouco sobre como que é a advocacia no estado do Amazonas, até porque é bem diferente em muitos sentidos da nossa, né? A gente aqui não tem esse tipo de dificuldade de ter cidades que não têm acesso à comunicação, de ter audiências somente presenciais, né? Porque o judiciário não tem acesso à internet. Não existe isso aqui no Paraná. E mesmo em um cenário de extrema dificuldade, digamos assim, de exercer a advocacia, você conseguiu em pouco tempo, né, 3 anos de carreira, desde esse momento que você vai para essa cidade até hoje, ter uma base de clientes muito forte. Claro que não só lá, né, no Amazonas, você atua no Brasil inteiro, mas, meu caro, é aquela situação, né? Se dentro dessa dificuldade você já conseguiu fazer isso tudo, né? Ter a carteira de clientes e o nome que você tem lá hoje, imagina no cenário de maiores facilidades de acesso, de comunicação e tudo mais. E, mas como que foi, em que momento que você decidiu que ia expandir além do estado do Amazonas? Como que foi essa sua visão de expandir os negócios? Você inicia seu escritório em Manaus, né? Escritório propriamente dito em Sim, Manaus. E sim, aí, Manaus. como que foi essa ideia de expansão para outros estados? Bom, como você disse, né? É, você tem que ver a internet como um instrumento, né? E o objetivo dela é justamente se propagar, né? E do momento que eu vi que o Amazonas estava de fato um pouco atrás na questão digital, mas como você também já compartilhou, os outros estados não têm esse problema, né? Então isso me fez querer avançar para outros estados, tendo em vista ali uma ideia de facilidade de chegar lá, né? E aí a gente percebe na prática que isso é extremamente possível, né? Hoje me procuram pessoas do Brasil todo através das mídias sociais, né? E hoje a estrutura do judiciário no resto do país te permite peticionar em qualquer lugar, te permite você ser presente mesmo não estando no lugar. E eu acredito que isso é muito importante para a gente, advogados, como pessoas, porque e como clientes, essa relação, na verdade, interpessoal em cliente e pessoa, porque você que está sendo contratado, né? Às vezes, eu tive um problema, mas eu quero contratar o Gabriel, independente de onde eu esteja, Sim. né? Então, é muito aquilo de você criar essas relações e a internet ela facilita isso, né? E eu acredito fortemente que foi isso que fez dar certo. E eu vejo também que, como você tem um posicionamento muito forte no digital, eu sinto, aí me diga você se eu tô certo ou não, que você tem pouco uma barreira de entrada que eu vejo outros colegas do Norte e Nordeste compartilhando que tem, que é o fato de acessarem clientes do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, né?
E devido ao sotaque, né, ter uma barreira desses clientes aceitarem. As clientes muitas vezes dizem, não, eu prefiro pegar algum advogado aqui mais próximo de mim. E não sei, né, se é pelo fato de você já se posicionar no digital, então as pessoas que te acompanham já sabem que você é de Manaus, então isso para elas já não é um ponto que importa, né, o que prejudica. Eu vejo que você não tem tanto essa barreira de entrada em outros estados. Como que você nota isso? Você acha que tá certo ou não? A impressão minha e tem ainda uma barreira por causa do sotaque, da região, um impedimento? Eu acredito que tem, assim, uma questão inicial, mas eu acredito fortemente que é a forma que você se posiciona, né? Por exemplo, você vai olhar minhas mídias digitais, eu deixo bem claro que eu atendo em todo o Brasil, já para de fato cortar essa barreira inicial, né? E é muito do trabalho do advogado, né, e de um advogado empreendedor, saber lidar com o não e saber ir em busca do sim. De mostrar para o cliente que essa barreira, às vezes, é só na cabeça dele, que ela não é existente. Porque para nós, não tem diferença de peticionar aqui em Curitiba ou em Manaus. É o mesmo token, a mesma assinatura e não há diferença nenhuma, né? Então, às vezes, é uma barreira que realmente existe no cliente, mas faz parte do advogado convencer e explicar que essa barreira ela é facilmente derrubada. Ela não merecia nem ter ali um palco de empecilho, né? E esse é o contato com o cliente hoje, Nicolas. Quando o cliente entra em contato contigo, você opta por fazer um atendimento, digamos, mais voltado para o WhatsApp e esse tipo de ferramentas, ou você tenta buscar uma reunião online e o cliente te vê neste momento de conexão, antes de fechar um contrato, né? Qual a ferramenta que você utiliza mais para isso? Bom, isso é uma pergunta muito interessante, porque quando eu comecei, eu tive aquela ideia assim de querer deixar um padrão. E aí eu falei, cliente me mandou mensagem, marca um horário, videochamada. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? E daí eu comecei a ver que não dá certo. Cada cliente, ele tem uma forma de querer ser atendido. Cada cliente, ele quer ser atendido e quer ser conversar da forma que ele acha apropriado. Eu acho que não vale do advogado se impor nessa questão. Até porque é ele que está te procurando, você é a parte técnica, mas ele é o maior interessado, ele é o dono do processo, né? Você apenas o representa. Então você tem que entender a forma que ele quer ser atendido. Então hoje eu tenho pessoas que tudo se resolve por mensagem, escritas, pessoas que mandam áudio, pessoas que preferem reunião e pessoas que preferem uma ligação normal. Eu sinto pessoas que e vai muito daquilo e às vezes eu tenho até uma agenda de clientes assim reiterados, ó, tipo esse aqui eu sei que ele prefere conversar dessa forma. Sim. Então, vai muito também de você estar disponível de ter todos esses atendimentos, né? Porque às vezes tem gente que fala, ah, não atendo ligação, então você está bloqueando um acesso do cliente chegar até você. Então, você tem que estar disponível em todos os meios e utilizar aquele que o cliente se sente mais à vontade. Não, eu concordo plenamente contigo. Eu falo até muito nas minhas redes sociais sobre esse ponto, que é atender o cliente como ele deseja ser atendido, né? E o que você falou é muito real. Eu vejo muitos colegas que tentam colocar barreiras para o cliente conseguir chegar até nele. E não pensam que o advogado ele tem que estar aonde o cliente está. Se é um cliente que ele vai se sentir mais confortável conversando por telefone, por N motivos, às vezes pela correria do dia, às vezes ele não tem uma conexão de internet boa para fazer uma videochamada, ou talvez ele só não queira fazer. Ele prefere que esteja por ligação. Aí você fala pro cliente, não, assim eu não atendo, assim eu não faço, assim eu não quero. Mas, infelizmente, eu ainda vejo colegas que ainda não têm essa visão. Que acabam perdendo contratos e bons contratos, né? Por limitarem os canais de atendimento que Sim. possuem, né? E pelo que você disse, esse já não é um ponto para ti. Você já deixa a vontade do cliente em qual canal que ele vai se sentir mais confortável em, em falar contigo, em ter esse atendimento. E aí eu já puxo o gancho até para outro ponto.
como que você vê a qualidade do atendimento dos advogados no Amazonas? Como que você vê nem necessariamente a parte técnica, mas o atendimento pessoal aos clientes? Bom, eu posso te contar uma história que eu vivi, né? Principalmente andando pelos interiores por aí, né? Que muitas pessoas me reclamavam que o advogado sumia, não dava retorno, ou que não era satisfatória a comunicação, né? E aí, eu, advogado iniciante, eu falava, não, isso não tá certo, né? É, a gente aqui sabe que advogados tem bastante, mas a gente precisa ter esse diferencial, né? E o que o cliente quer é atenção. O que o cliente quer é ser enxergado como pessoa. E é isso que eles são. É você enxergar o cliente de tal forma que ele é um ser humano, uma pessoa assim como eu e você. E eu posso te dizer também que durante um tempo eu quase que mudei o meu caminho de pensar. Chegou um tempo na minha vida que eu comecei a ter um volume de processos assim de uma hora para outra, graças ao digital que te dá um crescimento exponencial, que eu comecei assim a ver processos como número. E aí, logo eu me recolhi a minha insignificância, assim, e vi que não era dessa forma que deveria acontecer. Porque às vezes o processo é a vida de uma pessoa. Às vezes o processo é, é a vida de alguém. É uma indenização que vai servir para um bem muito maior, né? Eu já posso compartilhar com você aqui, tipo, eu já tive honorários baixos, assim, que, tipo, para mim, tipo, Fez mais para é, ajudar do que para. isso. Mas no momento que foi entregue a outra parte da pessoa, veio assim um agradecimento tão grandioso, assim, que era assim o que eles precisavam, assim, para sair de um aperto, de um problema, de um problema de saúde. Então são experiências na vida que você vai passando, que você vê que processos são pessoas independentes da matéria. A qualidade no atendimento, ela é essencial, né? Ela é a base, né, de tudo. E eu sou até chato com alguns parceiros, porque primeiro que eu já escolho a dedo os meus parceiros. Então, quando é uma área que eu não atuo, que eu preciso indicar alguém, eu já sei que aquela pessoa é extremamente competente. Mas mesmo sabendo disso, eu fico em cima perguntando sobre o processo. Porque é justamente isso. Eu acho que quando um cliente nos procura, independente se não é que você não atua, que você vai indicar alguém, ele confiou a você aquele problema em um primeiro momento, Sim. né? Então, ter esse atendimento, ter essa atenção, ouvir o cliente de fato, né? E como você falou, não entender como um número, porque realmente acontecem situações como essa, em que às vezes um processo vem com um valor que a gente já está tão habituado com valores maiores no dia a dia que para a gente como advogado nem nos chama tanta atenção, Sim. né? Mas para o cliente que está ali, aquilo ali é uma mudança de patamar, de situação, né? Então, esse cuidado, esse tato com o cliente, isso é essencial, né? E lá, pelo que você me contou, parece que ainda falta um pouco aprimorar nesse sentido, né? Sim, eu acredito, assim, nesse ponto que sim, né? Eu percebo, principalmente da jovem advocacia, que eu faço parte também, que a gente tá com essa ideia Sim. de mudar, né? Eu já ouvi até outros nomes, assim, como uma nova advocacia, eu não me recordo agora o nome, mas de ter essa advocacia mais dedicada, né? E ter essa advocacia mais dedicada, de fato, te dá retorno, porque o processo são, como é que eu posso te falar? São os pequenos detalhes que fazem uma mudança completa no final, né? Então, se você não senta com o cliente, não vê ele como pessoa, não analisa o caso dele e não anota aquilo que ele te falou, você vai tratar ele apenas como um caso normal e deixar os detalhes, as dores que ele passou, passar. E aí o juiz não tem como quantificar isso se você não levar para o processo, né?
Não, mas isso acontece aqui também. Esses dias eu estava até comentando com uma parceira de trabalho que uma situação que a outra parte questionou, né, contra-argumentou, porém ela trouxe na petição dela fatos que, assim, não tinha nada a ver com a história, né, totalmente. A gente estava falando do cenário A, ela trouxe o cenário D, não tinha vínculo. Nitidamente você percebeu que, não, esse advogado aqui, ou ele não ouviu o cliente dele, ou ele pegou uma outra peça como modelo e tentou colocar em cima a situação, esqueceu, não teve atenção, fez corrido, mas não tinha nada a ver com o que nós estávamos questionando no processo, entende? Sim, O entendo. que pra gente acaba sendo bom, né? Porque querendo ou não, o juiz percebe quem fez um trabalho adequado e quem não fez, quem fez as pressas ali. Mas eu fico pensando naquele cliente dele, né? Porque acaba que o cliente contratou esse advogado esperando um trabalho bem feito, não vai conseguir ter acesso, provavelmente, àquelas peças para validar o trabalho, talvez não tenha o conhecimento técnico adequado, mas que infelizmente vai ser prejudicado ou não foi tão bem defendido porque o advogado não se atentou, não ouviu, não entendeu o que estava acontecendo, não se atentou com os detalhes e, para piorar, colocou na peça temas e assuntos que não tinham nada a ver com o processo. Eu já passei por situações parecidas também, né? De que a gente aprende na faculdade que tem que ser um silogismo, né? Tem que ter a premissa A, B e uma conclusão. Mas na maioria das vezes a gente vê que não se conclui. O texto não se conclui com o fim. Então, assim, eu vejo isso como até mesmo uma falta de técnica, né? Então, faz parte do direito e ter essa essência técnica, né? E eu acredito que o advogado, eu brinco, né, dizendo que não no sentido pejorativo de dizer que tem duas faces, mas que o advogado ele tem que se portar perante o cliente de uma forma e perante o judiciário de outra, Sim. né? Há advogados que querem se portar de um jeito único e às vezes é juridiquês demais e afasta o cliente, e às vezes é informal demais e se prejudica no judiciário, né? Então, foi uma dificuldade inicial para mim, principalmente trabalhando com ribeirinhos, com que tem assim um grau de entendimento menor, de explicar. Isso me ajudou muito, até para eu aplicar no marketing digital, você explicar de maneira fácil, didática, um direito, um resultado, um procedimento processual para um cliente. Você tem que saber fazer isso, né? E perante a justiça você tem que saber usar a técnica, né? Então o advogado ele tem que ter essas dois lados da moeda. O advogado se perde, né? Sim. Porque ou ele, quando vai estar na frente do juiz, ele não tem a tecnicidade necessária, ou então quando ele vai conversar com o cliente, muitas vezes ele quer usar um juridiquês. Ainda temos advogados que atuam de forma, acho que está mudando até isso, mas advogados mais antigos que eu vejo mais com esse perfil, de tentar usar o juridiquês para convencer o cliente da capacidade intelectual dele. Sim. Então é uma ferramenta para tentar gerar um gatilho de autoridade, né? Mas que na prática o cliente entra com dúvidas e sai com mais dúvidas ainda, porque explicou, mas o cara não entendeu nada, o cliente não entendeu, não ficou claro para ele qual que é a situação dele, qual que é o risco, qual que é a possibilidade, qual que é a tese que vai ser adotada, né? E falta ainda para muitos esse tato, né, em saber quando se portar de uma determinada forma, como se portar de outra, com quem eu estou falando, Sim. né? Adequar a fala ao ouvinte e não ao meu bel prazer. E isso é muito mais difícil do que parece, Com certeza. né? Às vezes a gente fala assim: "Ah, eu sei a técnica, para mim é muito fácil transcrever ou transmutar por uma forma simples", mas não é. É muito difícil você explicar um procedimento complexo de forma simples, né? Assim, é isso que faz diferença, porque de um modo geral, quando você vai para o digital e quando você quer conquistar cliente, o mais importante é a comunicação,
né? E a gente tem, de fato, vários tipos de comunicação, né? A visual, a verbal, o jeito de posicionar. Mas você pode ter certeza que a comunicação mais forte é aquela que o cliente entende, né? E isso, para mim, é o essencial. E eu tive muito dessas experiências, assim, às vezes a gente quer ter um local legal, o escritório mais top da cidade, mas isso às vezes afasta o cliente, porque ali ele não se sente assim como alguém que pode colaborar, porque o cliente é o nosso maior colaborador, né? Eu tô ali como advogado para transformar a situação do cliente, vendo ali um direito a ser perseguido e em busca de um resultado para ele. Mas ele que tem que colaborar comigo. Ele tem que se sentir parte desse processo. Ele que vai me passar as documentações, me passar as informações. Então, se eu não dou essa abertura para o cliente, dele poder me contar as coisas, dele chegar até mim, eu vou estar me prejudicando posteriormente no trabalho. E me conta uma coisa, eu sei que você optou pelo seu escritório trabalhar com escala, né? Então você opta por ter um número maior de clientes a um ticket um pouco menor, não é o escritório boutique. Por que veio essa decisão? Foi uma análise de mercado ou não? Foi para realmente tentar ajudar um público mais necessitado, por assim dizer, né? Porque que financeiramente é vantajoso, isso eu sei que sim. Mas o que te levou a fazer essa opção estratégica de negócio? Bom, eu sempre vi, né, a advocacia de forma empreendedora. E o meu empreendedorismo, ele vem de estudos de investimentos, né? Então, assim, eu sempre via que você investir pouco ou colher pouco é melhor do que você não colher nada, né? O que você planta agora e colher daqui a um ano, tá tudo certo, não tem nada de errado em fazer isso. Você vai receber, você vai colher, mesmo que seja pouco, o seu plantio é importante. E eu pensei muito nisso e pensei como é que eu traria isso para a advocacia. E foi aí que eu entendi que é necessário, como é que eu posso lhe falar? Nesse ponto, eu vi ali também uma forma de ajudar as pessoas, né? Em que sentido? Eu vou abrir um adeno aqui. Eu sempre quis, durante a minha vida acadêmica, ser concursado, seguir uma magistratura, porque eu tinha aquela ideia de que o juiz, o magistrado, ele era quem, assim, decidia o que era justo, né? Eu sempre tive isso em mente. E aí, na prática jurídica, eu vi que às vezes o magistrado tem que decidir conforme o direito, né? E aquele que defende a causa com unhas e dentes, aquele que escolhe para si quem quer patrocinar, é o advogado. Então, é o advogado que escolhe quem ele quer defender. Ele escolhe aquilo que ele acha quem tem razão. Aquilo que ele julgou no valor dele ser defensável, ser merecedor, né? Então, eu vi na advocacia isso casou, assim, muito grande com o que eu tinha no meu coração. Que, no fundo, eu acho que para a vida valer a pena, né, para você ser feliz, nem sempre tem a ver com ganho pessoal, mas sim com o que você pode fazer pelo outro, através do seu trabalho, através da sua técnica. E como advogado, me permitiu fazer isso. E como eu trabalhei em situações de que acabei tendo uma trajetória inicial no interior, vi a dificuldade das pessoas, vi a dificuldade do acesso à justiça, aquilo me comovia muito, porque eu via pessoas que não tinham seus direitos, não tinham uma aposentadoria, não tinha ali sua conta ali invadida pelos bancos e etc. E não tinha quem defendê-los, né? E aí eu acho que essas situações
vale muito mais do que qualquer honorário gordo, assim, né? E foi por isso que eu acabei firmando nesse pouquinho em pouquinho, mas tendo essa ideia de que fazer o que gosta é necessário, de que você escolher um lado para defender esse que é o certo, porque você ouviu uma história de uma pessoa, você olhou ela, você sentiu ela, você entendeu a situação dela, você se comoveu com isso, e isso vale mais a pena do que qualquer outra coisa, né? E acabou que os tickets são mais baixos porque são pessoas com problemas assim reiterados, né? E pessoas com baixa economia não tem como gerar honorários maiores, né? Mas eu me sinto muito mais feliz dessa forma porque eu vejo que, além de muitos processos, eu acabo ajudando muitas pessoas, né? Então isso me deixa feliz do ponto de vista existencial, digamos assim. Pois é, eu percebo que você tem um propósito e um sentimento, uma busca que eu noto. O propósito por ajudar aqueles que não têm acesso, né, que têm dificuldade maior de acesso. E eu vejo que todas essas decisões foi para uma busca de liberdade. Ah, eu quero ter liberdade de decidir quem que eu vou apoiar. Como juiz, como magistrado, eu não tenho essa liberdade. Então eu vou para a advocacia. Ah, eu quero ter a liberdade de poder morar em qualquer local, atuar de qualquer local. Então eu vou para o digital. E essa busca, né? Isso que eu acho interessante, porque às vezes as pessoas acham que você fazer algo que tem propósito de ajudar os outros necessariamente, obrigatoriamente, está desvinculado de você ser um empresário de sucesso, de você ser um advogado de sucesso financeiro. E a liberdade, ela precisa ser também financeira, né? E você estava comentando comigo de uma meta pessoal que lá no Sim, início da carreira você colocou de bater o seu primeiro milhão. sim. 3 anos eu sei que é muito pouco tempo a advocacia, né? Tanto que a advocacia iniciante ela é até o quinto ano. Mas como que tá essa meta? Batendo, buscando o seu propósito, como que você tá... Em que momento dessa meta você já está do seu primeiro milhão? Bom, essa é uma meta assim que eu nunca não escondo de ninguém, assim, né? Todo mundo que é próximo a mim sabe dessa minha meta pessoal. Eu tenho assim na frente do meu computador um cartazinho assim, desde quando eu tive essa ideia, né? E desde quando eu pus em prática isso. E assim, eu cheguei até, como a gente é autônomo, precisa de liberdade e precisa pensar no nosso futuro, né? Porque a gente se cuida para viver mais, para poder ter uma vida saudável posteriormente, mas tudo isso envolve financeiro também, né? Você precisa ter uma vida estável financeiramente. E daí eu sempre tive essa minha meta de ter 1 milhão. E eu tive essa meta desde quando eu era estagiário. E desde quando eu era estagiário eu já investia, é claro que proporcional. Porque eu entendia que o que vale é o mindset, é o pensamento, é o costume, é você tornar prático aquele teu entendimento. E daí eu cheguei assim, de um certo ponto, que eu cheguei numa conclusão besta, assim, mas que fez sentido para mim naquela época, há anos atrás, né? Eu falava assim, olha, de um modo geral, os processos, no mínimo, me deixam um ticket médio de R$ 1.000 por processo, né? Então, eu tinha uma meta de em 5 anos, ter 1.000 processos ativos, né, e finalizados, para que passasse de fato pela minha mão esse 1 milhão e até ao final dessa meta eu saber se eu soube aproveitar aquilo que passou pela minha mão. Porque tem muita gente que passa e chega ao final sem nada. Sim. De fato não gera riqueza, né? Não gera riqueza, né? E eu tô, assim, hoje eu me encontro com um pouco mais de 800 processos, com 3 anos de advocacia. Nossa, excelente. Nem todos estão finalizados, mas eu continuo ainda com a minha meta a todo vapor, né? É uma coisa, assim, pessoal minha. Pode parecer até um pouco contraditório do que a gente conversou, no sentido de não enxergar como números, mas a advocacia também tem que ter esse pé no chão
de entender que ela é uma empresa que precisa de caixa, que precisa de investimentos, até técnicos, né, e estruturais e etc. E precisa ter um caixa para que seja saudável no futuro, né? Mas eu não acho nem que vai em contraponto do que a gente falou, sabe? Porque só demonstra que trabalhar com propósito vale a pena. Sim, Economicamente também vale a pena. Claro que tem muita coisa por trás, tem gestão de escritório, né? Tem um marketing muito bem feito e você faz seu marketing de uma forma muito adequada. Tem muito trabalho duro, não é da noite pro dia. Mas, assim, é assustador pensar em 3 anos de advocacia e 800 processos já terem passado pela sua mão. Por isso que eu te falo que eu te vejo como um case, assim, de muito sucesso. Você sabe que eu sou fã, assim, nesse ponto, porque mesmo diante de um cenário de dificuldade estrutural, né, você conseguiu fazer muito em pouco tempo, sim. né? Então, eu não tenho a mínima dúvida, você já pode preparar já uma segunda meta, porque 5 anos para essa meta sua tá muito, já tá frouxa, É, já tá próximo de ser batida, então você já vai ter que pensar já uma nova meta. Mas eu gosto de falar muito sobre isso, porque propósito pode andar com dinheiro, pode andar com qualidade de vida, né? Não tem motivo para essas coisas se desvincularem. E às vezes as pessoas focam só no dinheiro. E sim, por focar na coisa errada, né? Errada que eu digo, de não ser a primeira visão que ela deveria ter, acaba por não conseguindo alcançá-la, né? Acaba tomando decisões que não são favoráveis para alcançar esse resultado financeiro. E você já fez um caminho inverso. Ó, sim, 800 processos são 800 pessoas que você ajudou. sim, E eu tenho certeza que estão muito bem assessoradas. Então, sim. não poderia ter escolhido melhor. E na verdade, o dinheiro é sempre um tabu, né? Assim, são poucas as pessoas que aceitam ele como é, né? E eu penso que que o dinheiro, ele é um instrumento. E a depender de quem usa, ele vai ter uma finalidade. Se você usa seu dinheiro com sabedoria, ele vai ser um dinheiro auspicioso. Você vai conseguir gerar riqueza, você vai conseguir ajudar as pessoas. E se você é medíocre, assim, do ponto de vista existencial, o seu dinheiro vai gastar, você não vai ver e você não vai gerar nada, né? Então eu sempre vi dessa forma, né? O dinheiro para mim nunca foi um tabu, assim, é uma coisa assim que faz parte da minha realidade e eu utilizo justamente para ter aquilo que todo mundo sonha, que é a estabilidade, né? E é possível você se tornar estável com um trabalho totalmente instável, né? A depender da forma que você aplica seu dinheiro, né? A gente, advogado, a gente põe em risco o nosso dinheiro estudando, montando escritório, em busca do nosso sucesso, né? Sim. Então, é um risco que a gente corre, mas é um risco necessário para que a gente possa crescer cada vez mais e concluir todos os nossos propósitos, né? Porque no final é isso que importa, né? Cara, que bacana essa sua visão, sabe? Porque realmente ainda tem muito tabu pra falar sobre dinheiro, né? As pessoas não gostam de expor, acham que dinheiro é algo ruim. E eu acredito muito nisso que você falou. O dinheiro, ele depende da forma que você vai utilizá-lo, entende? O dinheiro por si só ser bem sucedido por si só não tem problema absolutamente nenhum, né? Mas ainda tem muito tabu, muita dificuldade, muito pouco se fala a respeito, e, e acaba que com isso a gente vê colegas que às vezes dá até vontade de você chegar e dar um conselho, porque você vê fazendo algumas coisas que não são interessantes, mas por esse receio de como a pessoa vai receber aquilo, né? Vai entender que é uma crítica, vai entender, sabe? Acaba que a gente evita de fazer. E bate-papos como esse que nós estamos tendo hoje, eu acho que são assim essenciais, vai quebrando pouco a pouco essa barreira, né? Dinheiro é algo que tem que ser dito, até porque todos nós que somos advogados, né, autônomos, nós somos empresários. Sim. Então a gente precisa montar um escritório como empresa, né? Ter fluxo de caixa, ter entradas e saídas, né, e tudo mais. Nicolas,
Cara, eu quero te agradecer imensamente por você ter vindo. Nossa, é um prazer bater esse papo contigo, conhecer um pouco mais de como você atua, né? É, conhecer um pouco mais da sua visão de negócio, da sua visão de mercado. Como eu falei, eu sou assim um fã, né? Além de amigo, eu tenho um carinho imenso por ti e acompanho o seu trabalho assim, muito de perto. Me inspiro muito em você, porque o que você faz no cenário que você possui hoje, em qualquer cenário já seria admirável, mas dentro do cenário geográfico que você está, cara, é algo assim sensacional. Eu já tô tentando te trazer para Curitiba, porque aqui você vai explodir. Vou tentar te Olha que convencer não, disso não ainda, precisa mas insistir muito não, hein? porque assim, a técnica que você utiliza, eu acho assim de uma robustez, sabe? É incrível. E os números estão aí para provar isso. 800 contratos em 3 anos é algo que eu tenho certeza que tem advogado de 10, 20 anos que não teve esse número de clientes. Então, assim, parabéns, né? Mais uma vez, assim, muito obrigado por ter vindo, né? Eu sei que você tá cansado da viagem. Manaus não é logo ali. Você que foi bem Não, mas eu cansativo. que, Muito eu que obrigado. agradeço a oportunidade, né? E de estar compreendendo a visão que você tem de mim, né, também, porque é muito parecida com a que eu tenho de você, né? Eu vejo você como uma pessoa fora da curva que enfrenta problemas, não tem medo do risco, que isso é o mais importante, não tem medo de arriscar em busca daquilo que você acredita, né? Eu vejo você atuando nas suas causas pessoais, né, nas suas crenças pessoais, e eu acho que esse que é o caminho certo, você fazer, ter o seu trabalho com aquilo que você gosta de fazer e com aquilo que você faz habitualmente. E quando você consegue fazer aquilo que você tem, a sua essência com excelência, e isso é a mesma coisa que você gosta de fazer, é o segredo para dar certo. Eu acho que nós dois compartilhamos esse mesmo caminho aí. Não, ainda vou conversar com você esses dias, eu vou conseguir te trazer pra cá. Eu tô tentando um passo por vez, mas vou te convencer pra aqui pro Curitiba. Pessoal, sigam o canal, sigam também as redes sociais do Dr. Nicolas Espíndola, estarão na nossa descrição. Acompanhem os novos episódios toda terça-feira às 7h07 da manhã. Um abraço pra vocês.